Olá, tudo bem com você? O meu nome é Valderli, eu sou catequista de primeira etapa e nós estamos aqui hoje para mais um encontro semanal de catequese. Vamos iniciar o nosso encontro traçando sobre nós o sinal da cruz? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Meu querido catequizando, minha querida catequizanda, nós esperamos que vocês estejam bem, que vocês estejam se protegendo, se cuidando neste tempo de pandemia. E o nosso encontro de hoje vai falar sobre Moisés e a Páscoa. Para conhecer um pouco dessa história, nós vamos ler em Êxodo, capítulo 14, dos versículos 21 a 25. Pegue sua Bíblia, vamos fazer a leitura deste trecho para que nós possamos refletir. Êxodo, capítulo 14, dos versículos 21 a 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se, e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram. Todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros internaram-se após eles no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor, do alto da coluna de fogo e das nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou pânico no meio deles. Embaraçou-lhe as rodas dos carros de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos, essa história que eu li um pedacinho dela, convido você a pegar a sua Bíblia e ler mais, porque é uma linda história, uma história de amor de Deus com a humanidade, em que Deus se manifesta de várias formas, demonstrando o quanto Ele é um Deus agradável, um Deus perdoador. Mas hoje, especialmente nessa história, nós vamos ver e conhecer um Deus libertador. No Egito, o faraó mantinha sob seu jugo, sob seu poder, todo aquele povo escravizado. E Deus compadeceu da dor e do sofrimento desse povo. Então Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele convida Moisés a ir nesse trajeto da libertação do seu povo. Moisés foi esse elo entre Deus e a humanidade. Moisés tinha fugido para o deserto e lá no deserto Deus se manifestou a ele em uma planta chamada sarça. E essa planta pegava fogo, mas o fogo não queimava. E aí Moisés ficou impressionado com aquela manifestação e ouviu a voz de Deus que dizia para ele, olha aqui o que Deus dizia: Moisés, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu grito provocado por aqueles que escravizam eles. Sim, eu reconheci o seu sofrimento e desci para livrá-los das mãos dos egípcios e conduzi-los a uma terra fértil e rica. Moisés, vai, eu te envio para tirar o meu povo do Egito. No começo, Moisés se julgou indigno disso. Mas, Senhor, eu não tenho esse poder. Esse povo está escravizado, aprisionado há muito tempo. Como é que eu vou chegar lá e falar, vamos lá, pessoal, estamos livres agora? Não era bem assim.
E Moisés sentiu medo, sentiu insegurança em fazer isso. Mas Deus, mais uma vez, recomenda a ele que ele vá, porque eu estarei contigo e te ensinarei o que dizer. Olha, Deus dizendo para Moisés essa frase tão significativa. E então Moisés vai. Quando Moisés chega no Egito e conversa com Faraó e diz a Faraó: o Senhor Deus mandou que você liberte o seu povo. Você já imaginou qual foi a reação do Faraó? É claro que ele não aceitou. Ele é um ser considerado supremo ali naquele lugar. E Faraó não acreditou na existência de Deus e nem de que ele poderia fazer coisas maravilhosas. Então, acontece uma coisa que foi muito triste, porque fez muita gente sofrer. Deus precisava manifestar sinais para que Faraó compreendesse que ele era o Deus único e verdadeiro. Então, Moisés faz aparecer, que não era Moisés, era por meio da manifestação de Deus. Moisés demonstra, então, 10 pragas. Essas pragas, elas vão acontecendo e elas fazem esse povo todo do Egito sofrer. A primeira praga, falando na ordem para você, a primeira das 10 pragas foi que a água do rio virou sangue. Eles não acreditavam na existência de Deus. E Moisés, em posse de um cajado que o Senhor mesmo orientou, tocou a água do rio e o rio virou sangue. Mas você acha que o faraó ficou impressionado com isso? Não, ele não admitia a existência de Deus. Então, infelizmente, acontece a segunda praga. A segunda praga foram rãs. Você já imaginou? Uma rã já é um animalzinho assim asqueroso, não é? Então, foram muitas rãs surgindo de toda parte, de todo lado, assustando as pessoas, tornando os ambientes impossíveis de se ficar. Mas mesmo assim, o faraó não manifestou nenhum constrangimento. Ele falou: eu não tô nem aí, esse Deus não existe, eu não acredito nele, eu é que sou o rei por aqui, né? Prepotente, arrogante. E então vem a terceira praga, que eram mosquitos, piolhos, incomodando as pessoas. Onde as pessoas começavam a se coçar, se sentir assim, incomodadas, né? Essa foi, então, a terceira praga, mas mesmo assim o faraó, de novo, não está convencido. E então vem a quarta praga, que eram moscas, muitas moscas. Você já imagina uma mosquinha zumbindo por aí, já nos incomoda, né? Já nos deixa preocupados. Imagina muitas moscas? Pois bem, e mesmo assim o faraó não se sente motivado a acreditar neste Deus que Moisés dizia que estava ali: solte, liberte o meu povo. E então vem a quinta praga, que foram pestes nos animais. Os animais começaram a morrer, a ficar abatidos e a morrer. Mas mesmo assim o faraó, nada. Então vem a sexta praga, que são as úlceras, feridas nas pessoas, machucados na pele por toda parte. Ou seja, o povo cada vez sofria mais e o faraó nada de acreditar, nada de mudar a sua postura e libertar o povo de Deus. Então surge a sétima praga, que foi uma chuva de pedras, assustador, pedras caindo do céu. E mesmo assim, o faraó nada. E cada vez mais ele ficava irritado, né? Ficava ignorante. E então ocorre a oitava praga, que são os gafanhotos, né? Levando, comendo toda a plantação, né? Assustador. Por fim, mesmo assim, o faraó ainda não se sente
motivado a mudar a sua postura, vem a 9ª praga, que foram noites de escuridão. Assustador. O dia era noite, a noite mais noite ainda, né? E por fim, a 10ª praga. Nessa ocasião, o povo ia celebrar a Páscoa e por essa ocasião eles abatiam um cordeiro e colocavam-no em sacrifício. Moisés vem então e diz às pessoas que nesse abatimento desse animal para o sacrifício da Páscoa, que se pegasse o sangue desse animal e passasse ele na soleira das portas, ou seja, ao redor da porta. As casas que tivessem esse sinal, na noite o Espírito viria, visitaria as casas e iria embora. Mas as casas que não tivessem esse sinal na porta desse cordeiro imolado, essas casas o Espírito entraria e levaria os seus primogênitos, que foi a 10ª praga. Os primogênitos eram os filhos mais velhos, os herdeiros. E então, naquela noite, o Espírito veio e muitos não estavam nem aí para esse Deus que Moisés falava. E esses primogênitos foram levados. E muita gente chorou, porque eles eram filhos amados, os herdeiros. Pois é, depois dessas 10 pragas, o faraó ainda cada vez mais enraivecido, e no meio da noite, Moisés então se reúne com o povo e eles saem, eles marcham em direção a essa terra que o Senhor prometeu. Mas de repente eles se deparam com o mar. E agora, como atravessar? As pessoas começam a reclamar, povo reclamão. Como assim, Moisés, você nos tira lá de onde nós estávamos escravizados e nos traz para morrer aqui? Mas então Moisés faz mais um sinal. Por meio da manifestação daquele cajado, Deus diz ali para Moisés: Moisés, bate o cajado na beira do mar e ele vai se abrir. E o mar se abriu e todo aquele povo atravessou. Você já deve ter ouvido essa história, né? Isso tudo, meus amores, se chama libertação. Um povo escravizado, sofrido, faminto. Esse povo agora está livre. E o Senhor, por meio de Moisés, manifesta esses sinais para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é um Deus amoroso e Ele é um Deus que liberta. Aí eu te faço uma pergunta. Hoje, no século que nós vivemos, no tempo em que nós vivemos, somos livres? Nós podemos fazer aquilo que queremos? Quando eu digo somos livres, né? A gente é livre, né? A gente teve um período de escravidão na história do Brasil, mas nós somos livres. Mas não é dessas liberdades que eu estou falando. Às vezes nós estamos aprisionados a vícios. Às vezes nós estamos aprisionados a modos de viver. Nós estamos aprisionados a paixões desnecessárias. Ao que você está aprisionado? Pense. Às vezes você tem hábitos que se tornam prisões. E essas prisões o Senhor está aqui para nos libertar. Ele diz, eu sou um Deus libertador. Né? Vem, me segue. Então é nesse momento que essa palavra ela se manifesta assim. Ela vive até hoje, é uma palavra viva. A Bíblia foi inspirada por Deus e nela estão relatos reais. Ele foi um Deus capaz de libertar um povo inteiro, abrir um mar, lutar contra um Deus, um rei tirano que escravizava aquelas pessoas há anos. Pois é, esse mesmo Deus é o Deus de ontem, de hoje e do futuro. E Ele é um Deus que está apto, pronto a libertar o seu povo. Essa liberdade, ela tem que ser de todas as maneiras. É a nossa liberdade espiritual, é a nossa liberdade corporal, é a nossa liberdade familiar, é a nossa liberdade profissional, tá?
Não seja escravo de nada. Não seja escravo de hábitos feios. Não seja escravo da desobediência. Não seja escravo do vício, seja ele qual for, tá? Deus é um Deus libertador. E Ele está pronto para estar conosco, a nos libertar de todas as formas. Deus ajuda a aliviar o sofrimento do mundo, porque também hoje nós precisamos de liberdade, libertação e paz. Se você olhar os noticiários, você verá que existem pessoas no mundo que ainda são prisioneiras, né? Vivem um sistema de escravidão. Nós temos que lutar contra isso. Nós não somos donos de ninguém, somos livres. E às vezes nós tratamos as pessoas, ou vemos pessoas serem tratadas como escravas. Como se eu sou o seu dono. Eu mando em você. Coisa feia, hein? Muito feio. Isso é meu, eu sou dono. Então, que é isso? Somos livres. Nós temos que viver em comunhão, em amor e no amor de Deus. Tá bom? Bem, essa é a mensagem que nós temos para você essa semana. Lembre-se sempre de ser livre, mas não confunda liberdade com libertinagem. A diferença é bem grande. Tem gente que acha que ser livre é sair por aí fazendo loucuras. Ah, minha vontade é fazer isso. Então sai fazendo feiura por aí. Isso não é liberdade, isso é libertinagem, tá? Esse Deus amoroso que libertou o povo do Egito, Ele está aqui conosco e Ele nos propõe uma liberdade junto dEle, de seguir com Ele para essa terra que Ele nos prometeu. O compromisso dessa semana, eu vou enviar para você uma atividade para você fazer, tá? E como sugestão, se fosse você, curtia assistir um filme chamado Príncipe do Egito. Ele é uma animação e eu acho que você vai compreender bem essa história que eu contei. É uma adaptação da história bíblica, mas está bem parecida, tá? E você vai gostar. O Príncipe do Egito. Eu vou mandar para você ver, você pode pesquisar esse filme e assistir, tá? Eu creio que você vai gostar bastante e vai conhecer bem essa história do Moisés. E a atividade você me encaminha aqui no grupo ou no meu privado, tá bom? Vamos pedir a bênção da Mãezinha do Céu? Senhora, Mãe de Deus e dos homens, nós agradecemos a sua presença, o seu amor incondicional. Agradecemos a Senhora por estar conosco, por nos abençoar e levar os nossos pedidos ao seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amores, fiquem com Deus. Que você tenha uma semana abençoada e que você lembre sempre de ser livre. Deus abençoe. Fiquem com Deus.